Deus abençoe. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus, a paz do Senhor para você que está em casa também nos assistindo, ou no trabalho, ou você que talvez ainda vai nos assistir, não, de uma forma não ao vivo. E eu convido todos a se sentarem antes de nós. Não senta não, desculpa, a pastora já está aqui me avisando. Levanta de novo, por favor. Vamos orar pelas nossas crianças. Hoje nós não temos salinha, porque está um tempo chuvoso, né? Nós até avisamos nos grupos. Mas se você está com seu filho aqui, impõe a mão sobre o seu filho e ore por ele. Se você está com seu filho em casa, impõe a mão sobre o seu filho, sua filha, e ore por ele. Você que talvez não esteja perto dele, mas coloque ele em oração agora. A Bíblia nos fala em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Eu posso falar isso, que isso aconteceu na minha vida. Até os 9 anos, 7 anos de idade, na igreja luterana, lá em Campo Mourão. Meus pais me levavam na igreja luterana, e tudo que eu aprendi na salinha, no tempo que eu fiquei afastado da igreja, ali dos 10 até os 20 mais ou menos, Deus falava assim: está errado, não é assim, o caminho é esse. Feche seus olhos, estende a mão sobre o seu filho, para sua filha, para que ele lembre disso. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante da sua presença nossos filhos, nossas filhas, cada criança dessa igreja, Senhor. Os que estão aqui, os que estão em casa, meu Deus, os que estão nos assistindo, meu Deus, também os que talvez não estejam nos assistindo, mas nós os colocamos diante da sua presença, meu Deus, e declaramos que sobre eles virá a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Vão crescer como estão na tua palavra, vão crescer em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus Cristo. Que seja levantada, meu Deus, uma nova geração de cristãos, meu Pai, ainda mais valentes, ainda mais tementes à sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido sobre a vida deles toda a influência maligna, meu Deus, de programas de TV, de youtubers, de pessoas de redes sociais que querem, meu Deus, quebrar aquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e nos dá sabedoria como pais para educarmos os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus, e ainda na sua presença, Deus, nós colocamos diante de ti, meu Deus, a nossa cidade. Meu Deus, nós entendemos que não é um novo surto do vírus, é o mesmo vírus. Meu Deus, mas como está na tua palavra, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, mas também não está falando que não é para vigiar, que a gente venha fazer a nossa parte. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos o cuidado, Senhor, para que venhamos a trabalhar, meu Deus, a frequentar a igreja, os nossos familiares, com todo o cuidado. E que esse vírus seja, meu Deus, repreendido de sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, eu te peço as informações corretas. Meu Deus, em nome de Jesus, desmascara os que estão mentindo, meu Deus, com fins de ganhar dinheiro com isso, meu Deus, em nome de Jesus. E que possamos o quanto antes termos essa vacina, meu Deus, termos o cuidado, meu Pai, meu Deus, para que possamos ter a nossa vida normal novamente, em nome de Jesus. Assim nós oramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Agora sim pode se assentar, graças a Deus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Estou falando sobre isso. Estava comentando com alguns irmãos aqui antes do culto. Nós temos que ser sábios. Posso ouvir um amém? Temos que ser muito sábios nisso. Temos que ter os devidos cuidados, sim. E eu quero compartilhar algo com os irmãos agora, muito importante. Desde o começo, lá em março da pandemia, nós tivemos quase um mês em que eu vinha pregar, eu aqui, mais uma equipe que ajudava nos louvores, na transmissão. Depois teve um tempo onde o prefeito, ele liberou 50% das cadeiras. Nós não colocamos nem 30%.
Depois houve um tempo onde o governo fez um outro decreto, o governo municipal, liberando 70% das cadeiras. Nós não colocamos nem 40%. E veio um último decreto, pouco antes da eleição, onde o governo municipal liberou 100% das cadeiras, e nós não colocamos nem 70% das cadeiras ainda. A nossa capacidade nos cultos aqui, com a igreja normalmente, nós já chegamos a ter, com exceção dos cultos de volta de revisão de vida, que chegamos a ter quase 600 pessoas, mas daí ficavam jovens sentados aqui na frente. Sentados normalmente em cadeiras, 400 e alguma coisa, eu vou arredondar para baixo, 400. O culto que nós mais tivemos frequência, depois da pandemia, são os cultos da Santa Ceia, por volta de 220 pessoas. Sou meio ruim de fazer conta, mas não dá nem 60% da ocupação da igreja. E a lei municipal nos permite sim. Então nós estamos tendo todos os cuidados. Então nós temos que ter isso aí sim, temos esses cuidados. É que a câmera não tem como filmar a igreja, talvez tenha alguns irmãos em casa que não voltaram ainda por medo. Respeitamos isso. Mas nós colocamos fileiras com 2 cadeiras para quem está o casal, ou 3 para uma família que está ali com filho, ou não sei, está uma família um pouquinho maior. Então nós estamos tomando todos os cuidados, assim como as pessoas têm que ter. Porque assim, eu estava, como eu falei, conversando com alguns irmãos antes do começo do culto, até a vacina chegar para todo mundo vai demorar um pouquinho, não é para a semana que vem. Há países que não fizeram nada de lockdown, ficaram tudo aberto, isso acontece. E aí, pastor, não estou defendendo isso, amém? Amém? Mas assim, esse normal que nós estamos hoje, de ter que usar máscara, talvez tenha de continuar mais algum tempo. A gente não sabe quanto tempo. Lembra que lá em março, a gente falava em quarentena. Se lá em março eu falasse para vocês, gente, só vai voltar ao normal em julho, vocês iam falar o quê? O pastor está louco. Terça-feira é dezembro. Terça-feira começa dezembro. E não tem previsão para antes da virada do ano. Deus abençoe que na virada do ano, tudo, a gente passa de fase, como dizem o pessoal que joga videogame. A gente vai passar de fase e vai ficar esse patamar, mas nós não sabemos. Então nós temos que ser sábios. Posso ouvir um amém? Temos que continuar a vida, gente. A vida vai continuar. A vida vai parar. Eu acho engraçado, e agora eu vou fazer uma crítica. Aquele pessoal da TV que falava fique em casa, mas mostrava ela mostrando a casa dela, a empregada doméstica dela na casa dela trabalhando. Eu estou ficando em casa assistindo Netflix, será que todo mundo tem essa condição? Pedindo comida pelo iFood, será que todo mundo tem essa condição? Então nós temos que ser mais sábios que isso. Posso ouvir um amém? Não estou falando para sair por aí abraçando todo mundo no meio da rua, amém, igreja? Vai ter que ter cuidado, vamos ter que trabalhar, vai ter que voltar. Aos pouquinhos, com cuidado, vai ter que voltar. Claro que fica aquele desabafo, não preciso falar. Na época da eleição acabou o Covid, ele tirou férias, Ele tinha que votar. Aí agora que ele votou já, normal, Mas graças a Deus. Nós vamos agora à nossa palavra. Semana que vem, teve como baixar o vídeo? Teve? Nós temos na semana que vem o culto de Santa Ceia, vai ser no primeiro domingo do mês. Presta bem atenção, por favor. A cruz não é um símbolo de morte, é um símbolo de vitória. Esteja conosco no nosso culto de Santa Ceia, beba do cálice, coma do pão. Relembre o sacrifício que venceu a morte. Santa Ceia do Senhor, dia 6 de dezembro, nas Saras. Dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, às 19h30, nós teremos o nosso culto da Santa Ceia. É sua oportunidade para renovar a sua aliança com Deus, porque eu repito, Deus nunca quebra a sua aliança conosco,
por mais que às vezes a gente mereça. Mesmo quando a gente quebra, Ele é fiel conosco, mesmo quando a gente não é fiel com Ele. Terça-feira iniciamos a campanha das colheitas, no dia 1º de dezembro. Serão 5 terças-feiras desse mês, dia 1, 8, 15, 22 e 29, aonde nós vamos orar, buscando em fé, para que a gente possa realmente colher nesse ano tudo aquilo que Deus colocou. Lá fora, eu vi isso ontem na pregação do Arena. Eu venho no Arena para ouvir. Eu e a pastora raramente pregamos no Arena. A gente vem para ouvir. E ontem eu ouvi isso. Olha, lá fora, estão falando que 2020 é o ano perdido. Para nós, 2020 está sendo um ano de romper limites em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente conversa com irmãos de outras igrejas, da Sara Nossa Terra e também de outras igrejas, né? De outras cidades, de outros ministérios. Irmãos de 60 anos, 70 anos, aprendendo a fazer live, isso é fantástico. Aprendendo a falar, aprendendo a conversar com a família. Isso foi um limite rompido, sim ou não? Quantos aqui, iguais a mim, usavam o celular para o WhatsApp, às vezes, e a maioria das vezes para ligar? Eu usava para telefone. Uma vez eu fui numa palestra e isso me constrangeu, e vai mostrar a sua idade. Se você usa o telefone celular para fazer ligação telefônica, meu irmão, você passou dos 40. Desculpa, tá? Isso também tocou no meu coração. Se você usa o telefone celular, essa juventude não liga pelo telefone. É o WhatsApp, é mensagem, é tudo, mas ligar não. Quem está quase no 40, né, seu Ailton? Está quase lá, ainda está aprendendo. Mas creia nisso, né? Isso é uma verdade. Então nós temos rompendo limites. E eu creio muito disso. Creio muito que nós vamos colher muita coisa esse ano, muitas coisas ano que vem. Porque a Bíblia nos fala que tudo aquilo que a gente semeia, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Posso ouvir um amém? O que nós temos colhido hoje, pensa um pouquinho na sua vida, é fruto do que você já semeou lá atrás. E eu quero te falar uma coisa, e é o título da minha palavra hoje. Prepara-se. Prepare-se para o que Deus vai fazer. Você vai ficar admirado com o que Deus vai fazer na sua vida, nesse ano e no ano que vem. Não tenha medo. Seja sábio, mas não tenha medo. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando. Que você abra o seu coração para receber dessa palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença. Meu Deus, nós cremos que os nossos louvores atravessaram o segundo céu e estão diante do seu trono nesse momento. Meu Deus, nós cremos que nós engrandecemos o teu santo nome nesse momento. Nós continuamos com o coração aberto e declaramos que o teu Espírito Santo, e somente Ele, tem total liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Abrimos o nosso coração para receber da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê diz, quem crê diz, graças a Deus. Quem crê diz amém. Nós temos de crer. Eu quero começar a mensagem com um texto no livro do Êxodo, no capítulo 1, é um texto conhecido, mas isso falou muito comigo. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler até o 14. Êxodo, o Pentateuco, né, o primeiro livro, Gênesis, fala sobre a criação. O Êxodo fala sobre o povo saindo do Egito. O livro do Levítico é interessante, fala. O livro do Levítico é para sacerdote, é para homem de Deus, é para mulher de Deus. Quantos são homens e mulheres de Deus aqui? Levanta a mão. É para você, meu irmão, você tem que ler aquele texto, entender? Números, pastor, entendi, números é só para contagem, né? Não, eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso. Deuteronômio, Moisés dá aquela repetida um pouquinho, dá uma resumidinha, mas eu quero falar hoje um pouquinho de Êxodo e depois de Números. Livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, só para que você entenda o contexto. Um pouco antes, pouquinho antes, 400 e alguns anos antes, diziam os historiadores, 430 para ser exato, mas 400 e alguns anos antes, José é vendido como escravo
pelos seus irmãos. E ele, no final da história, Deus usa José para abençoar o Egito e para que não houvesse fome em toda a terra. E o Egito enriquece. O Egito era os Estados Unidos da época. Era a nação mais desenvolvida, militarmente mais forte, economicamente mais forte. Tecnologia, claro que não igual a de hoje, mas da época era a mais forte. Então o povo de Israel vai para o Egito e é colocado como um povo abençoado. Porém, os anos se passam, 400 e tantos anos, né? Se eu perguntar para você quem que era o presidente do Brasil 400 anos atrás, provavelmente você não sabe. Tá? Achei que alguém ia falar assim, não tinha presidente, pastor, era rei, né? Mas que bom. A gente também não está aqui, rei que era, estava lá em Portugal, a gente também não sabe. É muito tempo, então imagina aquela época. Diz que de 2 a 3, na época de Jesus, 3% das pessoas sabiam ler. Aqui era um pouquinho menos ainda. Então imagina como era pouca gente que sabia da história. E daí começa. Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz assim: entre mentes, por todo o bem que José fez, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, quer dizer assim, opa, vamos mudar o plano. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios maltratavam os filhos de Israel, e os filhos de Israel continuavam crescendo, continuavam multiplicando. E então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, em que todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O povo era muito maltratado. O povo israelita era muito maltratado. Não é a minha área, a área de línguas, né? Mas você já entendeu porque a gente fala, vamos judiar? Já ouviu o termo judiar, sim ou não? Judiar. Mas não ouviu, lógico que ouviu. Já. Vamos judiar, judiaram. Quantos já ouviram essa palavra, judiar? Fazer mal, né? Judiar, judeu. Já prestou atenção nisso? Que é um povo que sempre foi judiado, sempre foi um povo incomplicado, sempre passou aperto. E aqui também. Mas o mais interessante é que eles sabiam que havia uma promessa de Deus para a vida deles. Posso ouvir um amém? Passando escravidão, dificuldade. Aquilo era muito sofrimento, e que sofrimento. Eles não sabiam, mas presta atenção, Deus estava formando um povo forte. Posso ouvir um amém? Aquilo que muitas vezes nós pensamos que é um sofrimento, na verdade é um treinamento. Posso ouvir um amém? Agora, o que foi o mais importante? Os israelitas desistiram de servir a seu Deus? Não. Eles desistiram das promessas que Deus tinha para eles? Não. Eles desistiram dos sonhos de Deus em suas vidas? Não. Sabe por que não? Guarde isso para você, essa frase não é minha. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Eles estavam escravizados, mas os sonhos continuaram. Eles estavam escravos, mas eles sabiam, Deus tem uma promessa de nos libertar. E o Deus que eu sirvo, eu conheço. O Deus que eu sirvo vai à frente e vai fazer esse sonho se cumprir. Posso ouvir o amém? Eu não sei se o cara que falou essa frase é crente. É um tal de Steve Jobs. Tem muita gente que tem um sonho de usar o celular que ele inventou.
Mas essa frase é dele. Ele tinha os seus sonhos. Falaram que não dava. Assim como Israel tinha o seu sonho. Assim como Israel tinha o seu sonho. Para ganhar tempo, eu quero pular Êxodo capítulo 6, versículo 1. E o povo egípcio maltratando o povo de Israel. E Deus levanta um libertador chamado Moisés. Êxodo no capítulo 6, no versículo 1. Êxodo no capítulo 6, no versículo 1. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa, repete comigo, mão poderosa, mão poderosa, os deixará ir. E de novo, e por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. O problema dos egípcios é que eles maltrataram o povo de Israel. Mas o problema deles é que eles não sabiam quem era o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus poderoso, que com a mão poderosa ia guiar o seu povo para a libertação e em vitória. Eu posso ouvir um amém? Agora eu te falo uma coisa. Isso é muito importante. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Posso ouvir um amém? O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e é o Deus de hoje. Posso ouvir um amém? Ele vai nos tirar, vai nos guiar com mão poderosa. Nós esse ano rompemos limites e esse ano que vem Deus vai nos guiar com a sua mão poderosa. Eu posso ouvir um amém? Isso depende de mim e de você. Isso depende de mim e de você. Mas aí talvez você pergunta: pastor, mas por que Deus então não deu a vitória para o povo de Israel lá no próprio Egito? O senhor falou que o Egito era um país desenvolvido. O senhor disse que o Egito era um país rico, militarmente o mais importante, e é verdade. Deixa eu te falar uma coisa: o Egito era um local, era um povo, era um país, aonde eles serviam a vários deuses. Um dia eu ainda quero pregar sobre isso. Cada uma das pragas, Deus estava vencendo um deus do Egito, para explicar para o Egito que aqueles lá não eram deuses, coisas nenhuma. Entenda bem isso. Então Deus tira eles, para levar num lugar onde eles podem prosperar. Quando Deus está movendo você, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você faz o que é correto diante de Deus, e as pessoas fazem maracutaias, manobras, artimanhas para mover com você. Ai, pastor, perdi meu emprego. Não perdeu não, Deus está tirando você de lá, porque vai vir uma coisa muito melhor. Posso ouvir um amém? Mas para quem é excelente no que faz, para quem está fazendo a forma correta, em nome de Jesus, meu irmão, entenda isso. Quando a gente serve o nosso Deus, nós temos de crer que quando Deus nos tira, Ele nos tira para algo maior e melhor, em nome de Jesus Cristo. Entenda isso. 400 anos de escravo. 400 anos, 400 e pouquinho. Te perguntar uma coisa: qual que é o salário de um escravo? Alguém? Qual que é o salário de um escravo? Não tem salário. Às vezes a comida, o que sobra, o resto. E eles iam para um caminho no deserto. Nós cantamos isso hoje. E eles iam para um caminho no deserto. Havia sobre a vida deles, havia sobre o povo de Israel, uma promessa da terra prometida, uma promessa de Canaã. Mas quando você sai, você é um escravo, você sai, como dizem por aí, uma mão na frente e outra atrás. Você sai sem nada. E como é que eu vou conquistar algo? Se eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, isso custa. Eu vou ter que ter armas, vamos ter de comprar essas armas, isso custa. Eu não tenho. Meu irmão, entende uma coisa: quando Deus dá o seu sonho, Ele vai preparando para você poder chegar lá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? É de fé em fé e de glória em glória. Repete comigo: de fé em fé e de glória em...
Quando os casais de namorados da igreja vêm conversar comigo, tem o sonho de casar, eu falo, marca a data. Marca a data, faça, seja sábio. E conforme você fizer isso, debaixo da bênção de Deus, você vai poder caminhar de fé em fé e de glória em glória. Pastor, mas eu ganho pouco. Coloca diante de Deus. Deus vai te abençoando, porque se Deus te dá um sonho, se Deus te dá um propósito, Ele dá as condições para que você alcance esse sonho e alcance esse propósito. Posso ouvir um amém? O povo sai do Egito. O povo sai do Egito, rumo a uma viagem que ia ser cansativa. Viajar a pé no deserto não deve ser muito bom. Quero pular um pouquinho. Livro do Êxodo. Pula lá para o capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Verso 35. E diz assim: olha só Deus te preparando. Até o 36. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme eles quiseram. É o que está escrito aí? Sim ou não? Não. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. Deus tinha dado uma direção a Moisés, e Moisés passou essa direção ao povo. E quando você começa a crer na direção que Deus dá para a sua vida, através da sua palavra, posso ouvir um amém? Você começa a ser abençoado. Aonde você acha que é loucura, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aí continua, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O povo escravo ia sair fugido e pede para o povo escravizador, dominador. O dominado pede para o dominador: eu quero ouro, eu quero prata, e eu quero roupa também que eu não tenho. Esse tempo que fizeram mal para você, esse tempo que você agiu de uma forma correta, mas alguém com maracutaia, com mentira, com estratagema, tirou aquilo que Deus tinha para você. Isso vai vir em porção mais do que dobrada sobre a sua vida, porque quando você obedece a Deus, você está semeando, e uma hora você vai colher. Posso ouvir amém? O povo semeou, amém, graças a Deus. O povo semeou 400 anos, escravos, mas firmes em Deus. 400. Versículo 36. E o Senhor, repete comigo, e o Senhor, ó seu Deus. Lembra aquele Deus que falou lá, Êxodo 6:1, e com mão poderosa. Isso nem os israelitas esperavam. Isso nem eles esperavam. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Deus deu a vitória a eles. E eles despojaram os egípcios. O povo escravo sai do Egito depois de 400 anos de escravidão. Sai um povo rico, porque semearam obediência, colheram bênção. Quando nós semeamos obediência em Deus, nós lá na frente vamos colher bênção. Não importa o que falam de você, meu irmão, é mentira, deixa falar. Deixa falar. Estão falando, deixa lá. Uma hora a verdade vai aparecer, nem que demora, não vai demorar 400 não, porque a gente não vive isso tudo, mas a verdade vai aparecer. Posso ouvir um amém? E quando a verdade aparecer, a mão poderosa de Deus vem sobre as nossas vidas, fazendo com que o egípcio tenha favor, olhe para você com favor, e vai lhe dar tudo aquilo que você pediu, porque aquilo era o correto. Deus vai constranger, e aquela pessoa vai entregar aquilo que ela mentiu sobre você, o que ela roubou, e você vai sair vencendo, e vai sair para vencer em nome de Jesus Cristo. Agora eu te falo uma coisa.
A história acaba aqui? Sim ou não? Aqui é um pouquinho para frente do começo. Quando Deus te dá as condições, não é para você ficar parado. Posso ouvir um amém? Quando Deus te dá condições, não estou falando só de condições financeiras, não. Quando Deus te dá as condições para aquele sonho que Ele colocou no seu coração, não é para você ficar parado. Posso ouvir um amém? Quando isso aqui acaba, se você ler aqui no seu texto, no próximo versículo, os israelitas começam a sair do Egito. Deus os abençoou para que eles pudessem iniciar a sua viagem ou peregrinação, como queira, rumo à terra prometida. Quando Deus abençoa você, é para que o seu sonho seja cumprido, para que você vá em direção à sua terra prometida, à sua Canaã. E agora eu te pergunto, andar no deserto é fácil, sim ou não? Não. Vai ter inimigo, sim ou não? Sim. E como é que você faz para vencer inimigo? Fala comigo, eu entro em guerra. Fala de novo, eu entro em guerra. Abençoa, meu irmão. Antes de sair da sua casa de manhã, eu já falei isso aqui. Todos os dias nós estamos aqui, 7 horas da manhã, estamos orando. Você não pode vir? Reserve esse tempo na sua casa. Tem problema, às vezes não pode vir. 18h15, mesma coisa. Pastor, não posso vir. Beleza, meu irmão, reserve esse tempo em casa. Fecha o WhatsApp um pouquinho, coloca no silencioso na sua casa, se você não pode vir, e vai orar. Vai se revestir da armadura de Deus, lá de Efésios 6. Se reveste. Busque essa armadura, porque nós temos uma batalha a cada dia. Posso ouvir um amém? Vou te falar uma coisa, você não vai gostar. Nós vamos vencer esse vírus. Posso ouvir um amém? E não pode vir outro. Ai, está amarrado. Meu irmão, não é tão amarrado. O mundo hoje é pequeno. O mundo hoje é pequeno. Lá no comecinho, quando chegou esse vírus aqui em Cianorte, né, era uma família que tinha viajado, não sei para onde, lembra disso? Lá pro Oriente Médio. A gente ouvia falar de Dubai, de Oriente Médio na TV. Alguém conhecia alguém que ia para lá? Não. O mundo hoje é menor. Então nós temos que nos revestir sim dessa armadura, buscando cada dia e cada vez mais a presença de Deus, porque é essa armadura que nos protege das nossas lutas a cada dia. E entenda isso, meu irmão, a armadura de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Está lá em Efésios 6, do 10 para frente. Busca isso, mas não seja religioso. Vou orar, não, pastor ora por mim, líder ora por mim, verdade. O diácono ora por mim, o obreiro, não sei o que, ora. Lá no livro, eu não vou ler agora, mas lá em 1 Samuel, lá no capítulo 17, quando Davi vai enfrentar Golias, Saul fala assim, vem cá Davi, usa a minha armadura. Aí Davi tenta colocar aquela armadura do rei Saul. E ele não consegue andar naquela armadura. Sabe por quê? Olha aqui para mim. A armadura do pastor Lindolfo é uma, a minha é outra. Posso ouvir amém? Quem tem que orar por ele é ele. Ele tem a cobertura, mas ele também tem que orar, se revestir. Não adianta a armadura do bispo Rodovalho. Posso ouvir um amém? Se fosse assim, só o bispo Rodovalho orava na Sara. Pronto, ele ora, está todo mundo debaixo da autoridade dele, resolveu o assunto. Então a armadura de um não é a sua, a armadura é de Deus. Eu posso ouvir o amém? Mas o vestir, você é uma, ele é outra, ela é outra, mas nós temos que nos revestir a cada dia, porque a nossa vida é de fé em fé, é de glória em glória, é de guerra em guerra. E o povo de Israel ia para a guerra, assim como nós vamos, no nosso dia a dia. Nós vamos batalhar, né? A gente usa esse termo, nós vamos batalhar para ganhar o pão de cada dia, sim ou não? É uma batalha.
Nós batalhamos no evangelismo, alcançando almas, porque a Sara, nossa terra, sempre foi, e sempre será uma igreja de frente, que vai para o evangelismo, e continuaremos sendo assim. Posso ouvir um amém? Nós estamos na guerra, nós estamos na frente. E aí esse povo no deserto, que Deus os prepara. Vocês vão viajar? Beleza. Vocês vão para a guerra? Beleza. Povo escravo não tem arma. Para comprar arma tem que ter dinheiro. E aí o povo vai para a guerra. E aí você tem que se preparar para a guerra. Posso ouvir um amém? Você tem que pôr a sua armadura. Mas você tem que estar disposto para ir. O livro de Números fala sobre as guerras. Números capítulo 1. Se você ler, eu não vou ler o capítulo inteiro, pelo pouco tempo, eu quero adiantar a palavra. Números capítulo 1 começa com o censo das tribos de Israel. Põe para mim Números 1:1. Números capítulo 1, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo, verso 2: tomai a soma, ou fazei o censo, ou contai, como está na tua palavra, a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Eu vou voltar nesse texto. Pula para o 46. E depois no 3 fala que eram homens de 20 anos para cima. Olha no versículo 46. Sim, todos os que foram contados eram 603.550. Havia 603.550 homens que tinham de 20 anos para cima. E como é que eles foram contados? E é isso que é importante para nós. Quantos aqui estão dispostos à guerra, armados pelo sangue de Jesus, na armadura de Deus, em oração, estão dispostos a buscar o sonho que Deus tem para a sua vida, a Canaã de Deus para a sua vida? Posso ouvir um amém? Isso é para você, meu irmão. E Deus nos organiza. Volta lá, 1:2. Números 1:2. Tomai a soma dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Deus tem a preocupação, pessoa por pessoa, de saber o nome da tribo que ele é, saber o nome da família que ele é. Isso chama-se identidade. Repete comigo, identidade. Identidade. Você tem uma identidade. Posso ouvir um amém? Você tem uma identidade. Você tem um sobrenome. Você tem um sobrenome. Cada um aí. Gabriel Ruiz Coutinho. Tem um sobrenome. Coutinho. Tem uma família. Cada um com a sua. Mas agora eu te pergunto, espiritualmente nós também temos identidade, sim ou não? Pula um pouquinho, Números 2, verso 17. Números no capítulo 2, versículo 17. E diz assim: eles já estavam família por família, tribo por tribo, das 12 tribos. Números 2:17, eu vou ler pela minha tradução, que não é muito igual ali, mas é o mesmo sentido. E então partirá a tenda da congregação. Então eles vão com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Os levitas são os que louvam a Deus. Posso ouvir um amém? De que jeito que você vai para a guerra? Louvando a Deus. Posso ouvir um amém? Não sei o que você tem que resolver amanhã, meu irmão. Você vai para o trabalho, você vai ouvindo um louvor e você vai declarando que você vai alcançar essa vitória na sua vida. Eu não sei o que é não, mas Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. E aí fala assim: partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Eu não preparei hoje, mas eu tenho isso.
Eles acampavam, não acampavam cada um no lugar que queria, não. Levi não contava como tribo. Era uma das famílias, né? Mas assim, eles não entravam na tribo de Judá. Os levitas não. E tinha cada um no seu. Eram 12 tribos. Ficava 3 para norte, 3 para sul, 3 para leste e 3 para oeste. Tem uma representação também disso, mas fica para outro dia. Agora, o que é importante? 3, 3, 3, 3. E quem que estava no meio? Quem que estava no meio? Fala alto, gente, está ali, quem é que estava no meio? Olha lá, terceira linha, quem é que estava no meio? Quem é que estava no meio? Nós temos que nos acampar em volta da presença de Deus, porque é ali que Deus está. Os levitas representam e trazem a presença de Deus para toda a congregação, por isso que eles se acampavam ao derredor. Eu posso ouvir um amém? Você tem que se acampar ao derredor da presença de Deus na sua vida. É assim que você tem que fazer, é dessa forma. E aí continua. Como se acamparem, e assim marcharão. Vão marchar de qualquer jeito, é o que está escrito. 600 e poucos mil homens, 20 anos para cima, tirando crianças e mulheres. Deve dar 2 milhões de pessoas aqui brincando. Cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes, ou segundo as suas bandeiras. Bandeira da tribo de Judá, e o pessoal de Judá, segundo as suas famílias. Isso é preparo, isso é identidade. Você, espiritualmente falando, você é do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Da tribo que se chama Sara Nossa Terra. Posso ouvir um amém? Tem outras tribos que também são abençoadas, de outras igrejas irmãs. Mas qual que é a sua tribo? Repete comigo: Sara Nossa Terra. Você gera identidade. Você gera identidade, você busca isso em Deus. E você vai marchar no seu lugar, porque você acampou em volta da presença de Deus, se preparando para ir para a batalha, em nome de Jesus, porque é assim que tem que ser. Esse ano de 2020, foi o ano para a gente aprender a depender mais de Deus. A gente começou a entender que tínhamos de romper limites, sim, e um desses limites era depender mais de Deus. Quantos de nós não mudamos planos? Semana passada eu estaria em Brasília, essa semana que vem eu estaria em Porto Alegre para 2 eventos da igreja. Não fui para um nem para outro. Mudaram. E o de Brasília teve, só para... Você tinha que ser convidado para ir. Quem tinha Covid podia ir, quem não tinha não podia. Dessa forma que os bispos fizeram, foram muito sábios. Tudo mudou, porque nós começamos a buscar mais a presença de Deus. Sabe aquela frase que nós falávamos assim? Falávamos como uma expressão apenas, se Deus quiser. Nós falávamos muitas vezes sem entender o que estávamos falando. Se Deus quiser eu vou lá. Se Deus quiser eu vou na célula. Se Deus... E às vezes você falava isso como força, só como uma expressão. Você entendeu quão forte é o nome do seu Deus. Isso é muito forte. O nome de Deus. Então esse foi um ano de nós nos prepararmos. Eu creio, 2021 vai ser o ano da providência de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Deus vai dar providência. Mas esse ano foi o ano do preparo. Assim como Deus fez com os israelitas. Vamos sair do deserto. Vocês estão passando sufoco, foram maltratados, mas eu estou preparando vocês para algo muito forte. Vocês vão atravessar o Mar Vermelho, mais para frente vocês vão atravessar o Rio Jordão, vão conquistar Canaã. Eu vou te dar muitas vitórias, mas primeiro vocês vão ser preparados. Nós não sabemos. Preparado. Nós temos que nos preparar mais. Posso ouvir um amém? A cada dia de nossa vida é assim. Se você vai fazer um exame,
Você se prepara ou não? Tem exame que tem que ficar tantas horas lá de jejum. Tem que preparar ou não tem? Tem. Tudo na vida você tem que preparar. E ter persistência naquilo. Eu quero fazer tal coisa, eu vou preparar. Eu vou fazer a festa do meu filho, da minha filha, eu vou preparar. Tudo vou preparar. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos que nos preparar para termos essa presença de Deus. Nós começamos esse ano, nós aprendemos a romper muitos limites. Muitos limites. Mas eu creio que tem muito mais, que nós devemos nos apegar cada vez mais a Deus. Buscar cada vez mais a presença desse Deus. Isso aqui não pode nunca ser um livro empoeirado na sua estante. A questão não é ter a Bíblia, a questão é ler a Bíblia e colocar em prática o que está aqui dentro. Posso ouvir um amém? A gente começa a buscar mais. E eu quero encerrar. Deus quer se manifestar. A Bíblia toda Deus quis se manifestar. Certa vez Jesus não consegue fazer muitos milagres numa cidade. E aí ele fala assim: não fiz muitos milagres, porque a fé do povo não deixou, a pouca fé não deixou. A gente tem de começar a preparar mais isso. Você já tem preparado o teu ano que vem? Nem estou falando ainda em agenda dos sonhos, que já começa a ter isso. Quantos estão na Sara Nossa Terra de janeiro para cá? Levanta a mão. Só começaram a frequentar aqui de janeiro para cá. Quem não estava ano passado na Sara, então deixa eu arrumar a pergunta. Quem não era da Sara Nossa Terra em 2019? Levanta a mão. Quem era de outro ministério? Amém. Então talvez você não conheça ainda. A agenda dos sonhos. Você começa a colocar diante de Deus o seu ano que vem, os seus alvos. E o primeiro alvo que nós temos que ter é nos preparar para receber esse Deus, essa presença dEle, a cada dia em nossas vidas. Meu irmão, eu não sei você, mas eu leio o livro de Atos, onde tinha o apóstolo Pedro e os demais, estavam reunidos no Sinédrio, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a orar em línguas, e cada um entendia o que o outro falava. Eu falo, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na igreja, eu quero essa unção. Eu quero essa unção que nós temos e temos buscado a Deus. É por isso que a Sara Nossa Terra, aqui em Cianorte, mesmo contando essa pandemia, nós cada vez mais tem pessoas te achegando, porque elas veem a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Presença de Deus. Você já parou para pensar que não só o Jesus que as pessoas vão ver é você, a Bíblia que as pessoas vão ver é você? Você já parou para pensar nisso? Algum vizinho seu, ao olhar para você, sua casa, ele fala, eu quero ir nessa igreja, ou ele fala, Deus me livre, lá eu não vou. E eu creio que esse é o ano de nós também rompermos esse limite, termos essa presença de Deus, nos preparar para termos Deus em nossas vidas, em nossa casa. Alguns irmãos durante a pandemia passaram a fazer isso. Além da célula, orar mais com seus filhos, isso é de Deus, meu irmão. Isso é bênção. Orar pelos seus filhos à noite. Mas não estão indo mais para a escola, por isso mesmo, estão o dia inteiro na TV e na internet. É mais oração ainda. Eu quero encerrar com um texto, que é o texto que está tocando no meu coração esse final do ano, para iniciar 2021. Eu creio, é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. 2021 vai ser o ano da providência. Está liberada essa palavra do bispo Rodovalho. Para encerrar, no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 12. Para que você comece a preparar o seu 2021 diante desse Deus. E diz assim:
Olha a profecia que Deus traz sobre a vida de Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. E diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel. Repete comigo, meu irmão, prepara-te. Prepara-te. Para te encontrar com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara aos homens qual é os seus pensamentos, e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Não tem limites para esse Deus, não tem inimigos, não há poder sobre esse Deus. Esse Deus é o Deus que vai te dar a vitória. Esse Deus é o Deus que quer visitar, que quer transformar a sua vida, que já está providenciando 2021 sobre a sua vida. A pergunta é: você está preparado para Ele no seu coração? Então eu quero que você se coloque de pé e você começa a preparar o seu 2021 na presença desse Deus. Ele vai fazer, Ele vai abrir as portas. Você vai ser sábio, porque você vai buscar sabedoria nesse Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, não negocia princípio. Pastor, lá no meu emprego, nessa crise toda, o patrão está falando para eu mentir. Não negocia teus valores, meu irmão. Não negocia. Quantos creem? Isso é muito sério agora. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Levanta a mão. Quantos creem que Deus tem um chamado para a sua vida? Meu irmão, não negocia isso. Não negocia. Se fortalece em Deus. Ah, porque as pessoas são injustas comigo, deixa lá. Você vai cumprir o propósito de Deus. Você vai andar debaixo da bênção de Deus, seguindo os valores de Deus para a sua vida. Ah, porque deixa lá, você vai andar correto. Você vai fazer aquilo que é de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Essa é a noite de nos prepararmos para começar a preparar 2021. Meu irmão, lá em Salmo 139, Deus fala que você foi formado de uma forma maravilhosa, grandiosa. Deus quer cumprir isso na sua vida. Você é mulher, você é homem. Você é espelho sim para muito. Vocês casados, olha bem para mim. Você é espelho para muito casamento que está lá fora. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu tenho dificuldade no meu casamento. Claro que tem. Isso faz parte. Homem e mulher, cada um pensa de um jeito. Mas a gente vai aprendendo, vai preparando. Estou falando muito sério. Depois, assim, quem quiser perguntar para a pastora, pode perguntar, até no privado se quiser. Eu oro com a minha esposa toda noite para ela dormir. Às vezes ela dormiu, porque eu estou dando aula ainda, preparando, fazendo coisa, eu vou lá e põe a mão. Deus abençoa, guarda. Sou melhor que ela de jeito nenhum. Ela tem uma sensibilidade ao Espírito Santo maior que a minha. Ela vê, ela fala assim, tal coisa, ela, cuidado. Ela fala assim para mim. Eu falo assim, será? Fica a dica. Homens casados, levanta a mão, olha aqui para mim. Ouve a tua esposa é sábia. Posso ouvir um amém, mulher? Mulher sábia edifica a sua casa, isso é verdade. Tenha esse cuidado, guarda isso aí. Então começa a se preparar. Homem, não tenha vergonha. Tem que parar com isso aí. Abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos. Começa a preparar a sua casa para 2021. Começa a preparar o seu lar. Você que é jovem, está debaixo ainda da autoridade dos seus pais. Se os seus pais são da igreja é mais fácil, mas talvez seu pai não é da igreja, talvez sua mãe não é da igreja. Honra eles, é princípio da palavra. Posso ouvir um amém? Seja um filho excelente. Pede para o teu pai, pai, passa a orar, pai. Pede para o seu pai. Eu pedi, eu fiz isso quando eu era solteiro ainda e morava com os meus. Posso? Debaixo da presença de Deus, da unção. Era diácono, minha mãe estava dentro da casa dela. Eu pedia para fazer as coisas.
Começa a andar debaixo da presença de Deus. Começa a se preparar. Abre o seu coração, meu irmão. Se falarem para você que 2020 matou sonhos, você vai falar: está amarrado. Então adiou. Não adiou não. Me preparou melhor para que ano que vem eu possa fazer e fazer mais bem feito, fazer melhor, alcançar mais. É isso que você vai pensar, porque isso é a verdade de Deus. Eu creio na verdade de Deus sobre a minha vida. O resto é resto. Fecha os seus olhos e começa a abrir o seu coração. Começa a se preparar, começa a falar com Deus sobre 2021. Abençoa o seu ano. Agradece a Deus: Senhor, muito obrigado, porque mesmo em toda essa situação, o Senhor tem guardado a minha vida, a minha família, a minha casa. Muito obrigado porque o Senhor me conduziu esse ano, em nome de Jesus. Muito obrigado porque o Senhor me abençoou financeiramente. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem abençoado o meu casamento, o Senhor tem abençoado a minha família. Você que é solteiro, Deus tem abençoado, guardado. E em nome de Jesus, agora é o momento de você começar a se preparar para receber o melhor de Deus já para o ano que vem. Começa a falar com Deus. Tem sim de confessar os seus pecados, é verdade. Temos muitas coisas a pedir perdão a Deus. O maior pecado é não viver o que Deus tem para você. Esse é o maior pecado. Todos os demais vêm desse. A Bíblia nos ensina isso. Rei Davi só cometeu adultério quando ele deixou de estar na batalha, saiu da posição dele. Aí ele cometeu adultério. Nós pecamos quando nós não estamos aonde Deus quer que a gente esteja. Aí nós erramos. E Deus quer te levar a algo novo. Deus quer te levar a algo maior. Deus quer que você seja assim na sua família, aquele que vai trazer os demais. Começa a orar pela sua família, em nome de Jesus. Nós estamos ainda na campanha das causas impossíveis. Ainda faltam 7 dias. Foram 14, faltam 7. Começa a se preparar. Jejue. Pastor, eu só consigo jejuar até tal horário. Faça até esse horário. Faça o melhor que você pode. Mas começa a se preparar em santidade, em louvor a esse Deus. Assim como os israelitas acampavam em volta da tribo de Levi, dos levitas, desculpa. Eles acampavam em volta para ficar perto da presença de Deus. Não se afaste dessa presença. Começa a mudar as músicas que você ouve, começa a mudar o que você assiste, o que você acessa. Abençoa o seu dia. No seu trabalho, se você pode, põe música cristã. Se você pode, começa a abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. Meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu cuidado conosco durante todo esse ano até aqui. E cremos que o Senhor nos cuidará até o dia 31/12. Em nome de Jesus Cristo, no dia 1º de janeiro, se renovará esse cuidado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos que o Senhor derramará muito sobre nós. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que age com mão poderosa. Meu Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor está nos guiando pelo deserto, aonde nós teremos vitória em nome de Jesus Cristo. Alcançaremos o melhor de Deus para as nossas vidas. E nesse momento nós queremos nos preparar para receber o melhor de Ti, nos preparar para receber da Sua presença. Meu irmão, eu vou pedir que você cante esse cântico conosco agora. Começa a falar e a buscar esse Deus em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
pode dar uma grande salva de palmas a esse Deus, porque Ele vai nos guiar nesse caminho. Esteja pronto para receber da presença dEle, em nome de Jesus. Nós vamos agora para o nosso momento de bênção financeira. Se hoje for noite de você entregar o seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus, pega o envelope que está na sua cadeira. Se não for, você pode pegar o envelope e orar também. Já fazemos um envelope fechado para que ninguém veja o quanto o outro. Perfeito. Você vai colocar diante de Deus qual situação que você tem que resolver ainda esse ano. Qual é a causa impossível financeiramente falando? Se tem alguém te devendo, você vai orar. Aprende um princípio, meu irmão, abençoa aquela pessoa. Pastor, mas ele está me devendo. Tudo bem, se você amaldiçoar ele, aí que ele não vai te pagar mesmo. Abençoa as pessoas. Posso ouvir um amém? Abençoa as pessoas. Começa a abençoar. Ora por ela. Pastor, tem alguém que me persegue no serviço. Ora para Deus abençoar ele com um emprego melhor, para ele ganhar mais, se é esse o caso. O cristão guerreia assim. Posso ouvir um amém? A arma do cristão não é fofoca, não é mentira e não é maldição. Posso ouvir um amém? O cristão ora na bênção, abençoa a pessoa. Coloca o seu envelope diante de Deus. Se você está em família, faça isso com a sua família, não tem problema. Põe diante de Deus. Qual é a tua situação? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante da sua presença cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus. E em nome de Jesus Cristo, meu Deus, como está na sua palavra, que diante da nossa fidelidade, o Senhor repreenderá todo e qualquer espírito de falência. Meu Deus, repreende sobre o seu povo, sobre cada família, sobre cada casa aqui representada, sobre a empresa onde trabalhamos. Repreende o gafanhoto roubador, o migrador, o destruidor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e vem, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas com a sua bênção. Deus, com as promessas da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que se derramem, meu Deus, bênçãos sobre nós, que se abram as portas dos céus. Abençoa aquele que é funcionário em nome de Jesus, que ele seja excelente e ache graça diante do seu chefe, do seu patrão ou do dono da empresa. Aquele que é profissional liberal, eu te peço, o abençoa com mais pacientes ou com mais clientes, em nome de Jesus Cristo. Também coloco diante de ti, Senhor, aquelas pessoas que têm algo a receber, que tem alguém devendo a eles, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está devendo a algum irmão da igreja, para que ela possa prosperar e também, meu Deus, honrar com o seu compromisso, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós declaramos que sobre a nossa cidade está a bênção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, não vale encantamento, mas sobre as nossas casas está a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode trazer seu envelope aqui, vem com distanciamento. Corações.
dar mais uma salva de palmas a esse Deus, que é um Deus de milagres, é um Deus de promessas. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Antes de nós irmos embora, tem mais um aviso que eu esqueci. Semana que vem eu já vou passar para vocês a data. Logo no comecinho de janeiro, nós vamos ter o Sara Conference. Posso ouvir o amém? Era celebrações, agora vai ser, agora já mudou de nome, acho que em julho já era Sara Conference, né? Já era, né? Vai ser agora bem no comecinho de janeiro, seu Sara Conference. A gente vai poder assistir online, vai ser muito forte. Deus tem usado os bispos Rodovalho, passaram por muitas coisas, Deus tem feito. E nós temos certeza, a palavra sobre nós, aqui ano que vem, 2021, é o ano da providência divina. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Feche seus olhos para uma última oração, você que está em casa também. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a shalom. Que não haja na sua vida nada perdido, nada quebrado, nem nada faltando, em nome de Jesus Cristo. E que nós a cada dia estejamos mais preparados para a sua presença. E que o mês de dezembro seja um mês de dezembro onde mais sentiremos a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a esse Deus. Deus abençoe a todos. Excelente semana. Eu peço aos que pegaram um copinho.